Boa noite. Milhares de militares no ativo e na reforma manifestaram-se frente à Assembleia da República. Um protesto contra os cortes. Os militares garantem que já há fome e falta de medicamentos em muitas famílias, nos vários ramos das Forças Armadas. Depois da manifestação, preparam agora outro protesto, ainda maior, com militares e os agentes das Forças de Segurança. Do Largo de Camões até à Assembleia da República, milhares de militares dos 3 ramos das Forças Armadas desfilaram em Lisboa para alertar para o que dizem ser a dramática realidade que é vivida pelas suas famílias. Hoje em dia vale a pena ser militar com estes cortes? Com estes cortes não. Não, porque eles passam muitas dificuldades e para pagar a casa, pagar a alimentação à família e coisas, não dá. A gente está-nos a ir à bolsa, não é? Eu estou com menos cerca de 25 a 30 contos, falo em contos, por mês. Agora imagino. Como é que faz? Como é que faço? A minha mulher ajuda-me porque é reformada também. As associações de militares avisam que a operacionalidade das Forças Armadas pode estar em risco. Os cortes dos efetivos e não só, cortes orçamentais, que de alguma forma põem em causa a missão, não é verdade? Um militar que no desempenho da sua missão está condicionado por todo um conjunto de circunstâncias, nos faz recear que a missão possa eventualmente estar em risco. Os militares no ativo e na reforma manifestaram-se em silêncio e à civil. Apenas as meninas de Odivelas se fizeram ouvir bem alto contra o encerramento do Instituto. Um protesto vigiado pelas forças de segurança com recados ao poder político. Fez ontem 40 anos, numa casa que está ali por trás, alguém vinha transmitir que as Forças Armadas estavam serenas e estavam com o regime. E uns dias depois foi o que se viu. Pois nós também hoje aqui estamos a dizer que as Forças Armadas estão serenas, mas não estão submissas, nem estão submetidas às más vontades de quem quer que seja. No final, as associações receberam a solidariedade do sindicato da PSP, que pondera realizar uma manifestação conjunta entre militares e agentes das forças de segurança. E quando chega a um ponto em que a própria vida das instituições está em causa, bom, é evidente que a solidariedade passa ao nível seguinte, que é uma solidariedade que se pretende junta. E não ponho de parte a possibilidade de um dia transformar esta solidariedade numa coisa mais profunda, muito mais sólida. Isso é uma possibilidade. Cortes nas pensões, falta de condições na assistência na doença, redução de efetivos. Os militares prometem regressar às ruas com o apoio dos agentes das forças de segurança. O avião desaparecido das linhas aéreas da Malásia foi deliberadamente desviado. Revelação feita pelo próprio primeiro-ministro da Malásia. A investigação ao Boeing 777, com 239 pessoas a bordo, passou agora a ser uma investigação criminal. Por causa disso, a polícia já fez buscas à casa do piloto deste avião. O Boeing 777, que viajava entre Kuala Lumpur e Pequim, desapareceu há uma semana. Também foi neste ponto que estamos a ver, que foi recebido o último contacto com o avião, a partir de um radar civil, 40 minutos depois de ter descolado. Depois o avião mudou o seu rumo, 1 hora e 34 minutos depois de ter saído de Kuala Lumpur, e foi aqui que um radar militar voltou a localizar de novo o avião. Estas duas linhas vermelhas representam as possíveis localizações do Boeing quando 7 horas e meia depois enviou o último sinal. O avião poderá ter voado mais 1 hora ainda. A sua possível localização alarga-se agora a regiões que podem chegar ao Cazaquistão, ao Turcomenistão ou entre a Indonésia e ainda o sul do Oceano Índico. Já passou uma semana, mas o mistério mantém-se. O que é que aconteceu ao avião da Malaysia Airlines? O primeiro-ministro malaio tem pelo menos uma certeza. O que quer que se tenha passado não foi por acaso. Up until the point at which it left military primary radar coverage, these movements are consistent with deliberate action by someone on the plane.
As autoridades assumem agora que os dispositivos de localização foram desligados de propósito por alguém que estava no Boeing 777. A bordo seguiam 239 pessoas num voo que fazia a ligação entre Kuala Lumpur, capital da Malásia, e Pequim, na China. The aircraft communications addressing and reporting system, or ACAS, was disabled just before the aircraft reached the east coast of Peninsular Malaysia. Os últimos registros oficiais provam que o avião sobrevoou a península da Malásia, em direção ao oeste, e depois sabe-se apenas que voltou para trás. This new satellite information has a significant impact on the nature and scope of the search operation. We are ending our operations in South China Sea and reassessing the redeployment of our assets. A conferência de imprensa do primeiro-ministro foi acompanhada pelos familiares dos passageiros. 我们觉得政府就是马方政府是不是在隐瞒，对我们在隐瞒一些什么事情？反正现在家属的心情就是大起大落，我们也不知道该相信什么，该怎么办，很无助，很无奈。算了，多余的我也不想说了。 就整个事件而言的话，我认为是个好消息，就是我们的亲人还是有生存的希望。 Sinal de esperança porque não há nenhuma prova de que o avião se tenha despenhado. O que se sabe é que o perímetro das buscas aumentou consideravelmente. O avião pode ter voado cerca de 7 horas depois de ter desaparecido e pode ter seguido para norte, na zona do Cazaquistão, ou para sul, no Oceano Índico. The Malaysian authorities have refocused their investigation into the crew and passengers on board. Pouco depois destas declarações, as casas dos pilotos da Malaysia Airlines foram alvo de buscas por parte da polícia. Piloto e copiloto são experientes, têm muitas horas de voo e são considerados figuras respeitáveis nas comunidades onde vivem. Mas as autoridades acreditam que pode estar aqui a chave de um dos maiores mistérios da aviação comercial. Meu convidado no telejornal, o piloto Jaime Prieto. Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Hoje, muita gente se questiona no mundo como é que é possível um avião destas dimensões escapar a tantos satélites. Eu pergunto-lhe, como piloto, era possível, quando estivesse ao comando de um avião, desligar todos os sensores de forma a que ele ficasse camuflado para onde quer que passasse? Em primeiro lugar, boa noite. E quando nos referimos a não ser detectável, é por radares, prioritariamente. É possível, nós já se abordou esta situação desde que começou este mistério, é possível através da atuação do identificador radar do avião. Como é que funcionam os radares, os chamados radares secundários do controle de tráfego aéreo? Emitem uma frequência, emitem uma pergunta para um equipamento que se encontra a bordo do avião. E essa pergunta é devolvida à base, onde se encontra o radar e onde depois os controladores de tráfego aéreo têm acesso à informação e identifica o que é que aquele sinal é. É o voo da Malaysia Airlines com destino a qualquer um ponto e com uma determinada altitude e velocidade de deslocação. Mas tem vários. Tem vários, ou não? Tem vários sensores ou só tem um? Tem um. Desligando esse sensor... Desligando esse equipamento... Fica ou não camuflado? A nível de radar secundário e de controle de tráfego aéreo, sim. Mas hoje em dia os aviões têm muitos outros equipamentos. Um deles também já foi bastante abordado pelas entidades responsáveis, que é o ACARS, que é um palavrão em inglês, mas basicamente é muito à imagem da telemetria da Fórmula 1. Todos nós hoje conhecemos. Os carros estão em pista, mas na box sabem o que é que o carro está a fazer, a temperatura dos pneus, o combustível disponível. Os aviões hoje em dia têm isso. E em casos mais avançados, porque há vários equipamentos que se podem comprar dentro deste mesmo sistema, depende das companhias aéreas e dos sistemas que têm, pode-se inclusive acompanhar o avião num mapa e saber a deslocação do avião e os parâmetros do motor. Pergunto e reforço a minha pergunta. Era possível desligar todas as formas de detecção desse avião pelos radares ou até pelos satélites ou até por todas as formas que hoje olham para o espaço aéreo? É possível,
através da operação, em primeiro lugar, daquela caixa que eu lhe chamo o identificador no radar, que é o transponder, que desliga a nossa identificação no radar secundário do controle de tráfego aéreo e desligando também este sistema que é o ACARS e que tem uma ligação que não tem nada a ver com o controle de tráfego aéreo, tem a ver uma relação entre o piloto, o avião e a companhia aérea, que é onde recebe a informação. Hoje em dia até já se discute o futuro das caixas negras, porque a evolução deste sistema que eu estou a referir pode, em tempo real, transmitir toda a informação técnica de parâmetros do avião, motores e tudo mais. O que é que acontece? Existe outro tipo de radares, que são os radares utilizados pelos militares e que o controle de tráfego aéreo praticamente já não utiliza. Esses radares podem detectar um avião de dimensões muito inferiores a um 777, a um Boeing, como que está a ser referido neste caso, sem qualquer tipo de identificador. E a pergunta que se faz não é estranho que mesmo os radares militares não tenham até agora percebido para onde é que foi o avião? Se o avião continuou a viajar depois, ou a voar, este avião que estamos aqui a ver também no nosso estúdio, mesmo depois de ter cortado a ligação com quem devia, como é que é possível? Como é que é possível? Ao que parece, este último ponto que referiu há pouco de conhecimento foi detectado por um radar militar. Porquê é que os radares militares não funcionam no sistema do radar do controle de tráfego aéreo? Porque um país, se for invadido, se houver uma intenção de guerra, é claro que quem está a invadir não se vai identificar, vai o mais possível de uma forma furtiva. E um Boeing 777 atravessar uma série de estados que têm radares primários para a sua defesa do espaço aéreo nacional e não ser identificado é sem dúvida estranho. E quando é detectado pelos militares também vai despoltar uma série de ações, não é? Correto. Os militares têm que atuar e aqui não sabemos nada. Sabemos que foi detectado. E o que é que aconteceu depois? Ora, aí está. Isto são partes da investigação que eu penso que ainda não são de conhecimento público, mas normalmente o que acontece, porque este radar primário que detecta e que é muito utilizado pelos militares, detecta o avião, mas não o consegue identificar, porque não tem a tal resposta do equipamento que está desligado no avião. E o que acontece é, nessa altura, normalmente, há um questionar através de comunicação por voz ao avião quem é, onde está, para onde vai, e quando não há resposta, então, são disputados os meios de defesa aérea que fazem o acompanhamento do avião. Temos mesmo que terminar, mas numa palavra, é possível que quem levou este avião para mais longe do que o sítio onde deveria estar possa ter aterrado em qualquer aeroporto furtivo sem ninguém saber? Muito dificilmente. Um 777 é um avião que precisa de condições aeroportuárias significativas a nível de espaço e também outra situação que eu faço aqui muito rapidamente, uma analogia relembrando o acidente de 1996 da Ethiopian Airlines. O avião foi desviado, os piratas queriam atingir um determinado destino, os pilotos informaram logo que não havia combustível que chegasse lá e por isso despenhou. E acabou por se despenhar no mar ao largo das Comores. Jaime Preto, muito obrigado, boa noite para si. Muito obrigado. Centenas de idosos dizem ter sido enganados por um grupo de clínicas em Lisboa. Prometem rastreios gratuitos, mas depois os idosos têm de pagar contas e tratamentos de milhares de euros. Agora é a vez de Oliveira e Costa pedir também a prescrição do pagamento de uma multa num dos processos em que é arguído no caso BPN. O semanário Expresso avança com a notícia dias depois de saber que João Rendeiro também fez um pedido idêntico no processo BPP e depois também da prescrição de uma multa de 1 milhão de euros do antigo administrador do BCP, Jardim Gonçalves. Só os pedidos de perdão não prescrevem. Depois do senhor BCP, Jardim Gonçalves, ter visto esta semana prescrito o pagamento de uma multa de 1 milhão de euros ao Estado, depois do senhor BPP, João Rendeiro, ter pedido a prescrição de uma multa de 4 milhões, eis que o senhor BPN, Oliveira Costa, também pede para não pagar as contraordenações no julgamento que tem em curso. O Expresso noticia este sábado que os advogados do fundador do Banco Português de Negócios solicitaram a prescrição. E não serão os únicos. Pelo menos mais 3 arguidos o terão igualmente feito. No total, podem estar em causa valores na ordem dos 10 milhões de euros em coimas. O caso que está em cima da mesa é o processo contraordenacional interposto pelo Banco de Portugal contra 17 arguidos ligados à Sociedade Lusa de Negócios, a antiga detentora do BPN, nomeadamente à ocultação da relação entre o Banco de Oliveira e Costa e o Banco Insular. Os arguidos foram então condenados pelo regulador à inibição de exercerem cargos no setor bancário e ao pagamento de multas.
16 dos 17 arguidos recorreram para o Tribunal da Concorrência. Só Oliveira Costa decidiu não recorrer. Não recorreu da decisão do Banco de Portugal, pede agora a prescrição do pagamento da multa a que foi condenado. Já ontem, a agência Lusa avançava que o julgamento do recurso irá arrancar em maio, em Santarém. Ainda sem data marcada está o julgamento de processo idêntico ligado ao BPP. O processo em que o banqueiro João Rendeiro veio então pedir a prescrição da multa de 4 milhões de euros a que tinha sido condenado pelo Banco de Portugal. O Bloco de Esquerda critica a prescrição destas multas aplicadas aos banqueiros. Marisa Matias, a cabeça de lista do Bloco às Europeias, considera inaceitável que se ofereça impunidade aos banqueiros e diz castigo aos outros portugueses. 3 dos maiores escândalos que aconteceram em Portugal nos últimos anos e que mostram claramente esta diferenciação de tratamento dos mercados, dos bancos, do setor financeiro relativamente à sociedade que tem sido punida e castigada através dos cortes dos salários, das pensões e da destruição económica e social do país. Portanto, temos aqui os 2 pesos e 2 medidas da forma mais evidente possível. Aos banqueiros, o que se oferece é impunidade, ao povo português o que se oferece é o castigo. E, portanto, isto não é aceitável. Centenas de idosos dizem ter sido enganados por um grupo de clínicas em Lisboa. Os idosos são contactados por telefone para fazerem rastreios gratuitos. Quando chegam às clínicas, acabam por assinar contratos de milhares de euros por tratamentos que não querem fazer. Os idosos já apresentaram queixas na DECO. A história de Rita é uma entre centenas. Há um ano, uma chamada para o telefone fixo mudou-lhe a conta bancária. Só me disseram para lá ir que era para fazerem, para ver atenção, porque andavam a ver, porque havia muitos, estavam a dar muitos ABCs às pessoas e, portanto, era só para fazer um rastreio. O rastreio iria ser feito no número 29 da rua Augusto Gil. À hora marcada, apareceu. São contratos como este que são apresentados a quem é chamado à Active Clinic para fazer um rastreio gratuito. Em janeiro do ano passado, também Manuela Serra foi contactada por esta empresa. Quanto é que chegou a pagar? 1.000 euros. E foi 1.000 porque eu insisti que não queria dar os 2.000 e tal. Acho que era 2.500. À Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor chegaram já cerca de 250 queixas. A grande maioria das reclamações que recebemos diziam respeito a situações em que, a pretexto de um rastreio de saúde, as pessoas se deslocavam a um determinado local indicado pela empresa e aí sim era celebrado um contrato, muitas vezes com recurso a práticas comerciais desleais. O 6/9 quis confrontar a empresa com todos estes factos. A direção não aceitou qualquer entrevista gravada ou captação de imagens do interior das clínicas. Há 2 semanas, também o pai de Joana foi surpreendido com um contacto da Active Clinic. Contactaram os meus pais para casa, para o número fixo de uma empresa, dizendo que tinham uns exames marcados naquele próprio dia, numa rua Augusto Gil. Normalmente estamos a falar de um público-alvo, enfim, mais vulnerável em razão da idade ou até mesmo do seu estado de saúde. É exatamente o que sentem todos os que se queixam da Active Clinic. Consideram-se enganados, ludibriados, muito à custa da idade que têm. Sente-se burlado? Ah, claro. Então 1.000 euros para nada. Aproveitaram-se de mim. Este é apenas um exemplo, mas há muitas outras empresas que recorrem a estas práticas de venda agressiva e que têm nos mais idosos o público-alvo. Os mais velhos dizem que se sentem indefesos quando são contactados por gente que os quer enganar. Lamentam que, apesar da situação ser conhecida, não tenham quase ninguém para os proteger. Vinha no jornal, publiquei no dia 17, aqui ao número 3 da rua Cidade do Lama, para ver os ouvidos. Daqui a uns meses, Abel completa 97 anos. Com esta idade, é uma presa fácil para qualquer prática de venda agressiva. Mas eu, se for lá, eu não assino contrato nenhum. Vejo o que é que eles me dizem e agora tenho que assinar, não assino. Mas já lhe ligaram alguma vez para casa a tentar vender alguma coisa? Não, isso, só aldrabice, já sei, não ligo. Ligo logo onde não está cá o dono. E acha que se aproveita um bocadinho também dos mais idosos para os enganar? Com certeza.
são os que caem mais depressa, não é? É esta a ideia que percorre o pensamento dos mais velhos. Estas empresas, no fundo, vêm de, se calhar, oferecer uma certa esperança a esta população, porque esta população pode padecer de alguma doença e acha que é adquirindo aquele bem ou aquele serviço que poderá resolver o seu problema de saúde. Não é. Dona Conceição. Maria da Conceição já está avisada pela filha. Estes senhores não são aldrabões, como é que eles temos a falar a hora do almoço? Pronto. Cuidado com as chamadas de estranhos para o telefone lá de casa. Já houve algum tipo de contacto estranho para casa? Já sim, já para a minha casa e para a casa dos meus pais, que eu atendi o telefone e vi a minha mãe atender o telefone, pronto. E é uma orientação que temos junto dos meus pais, é que eles nessas circunstâncias nunca alinhem nesse tipo de serviço. Produtos e serviços direcionados para um público-alvo muito concreto, quase sempre acompanhados de algo gratuito, seja um rastreio, um presente ou um primeiro tratamento para experimentar. Já não é a primeira vez, esta já é a segunda vez que fazem. Que o fazem, não é? E a senhora descarta sempre? Sempre, não sei. Dizem que é gratuito, não sei se é ou não, porque eu nunca fui. Fui uma vez ali à Rodrigo da Cunha também, eu e o meu marido. Era para quê? Era tudo produtos de saúde. Era. E outra vez era um conjunto de louça, Vasco da Gama, com aquele a comemorar não sei o que do Vasco da Gama, e puseram-me logo o papelinho à frente para assinar e tudo. É sempre para o telefone fixo? É sempre ao fixo, sim. Mas houve uma altura que era rara a semana que não ligavam, depois deixaram de ligar. É certo que há empresas que deixam de praticar este tipo de vendas, mas outras surgem. Um negócio que não para, pode mudar de nome, mas as técnicas de venda agressiva são quase sempre as mesmas. A multinacional Danone ofereceu estágios curriculares não remunerados aos alunos do ensino superior e ofereceu também 24 iogurtes por semana a esses estagiários. A medida provocou uma onda de críticas e contestação nas redes sociais. A Danone defende-se, diz que estes estágios sem remuneração não são empregos e que a oferta dos iogurtes é uma prática comum a todos os funcionários e colaboradores. Os apelos ao boicote ao consumo dos produtos da marca Danone multiplicam-se nas redes sociais. A zanga acontece porque a multinacional promoveu estágios curriculares não remunerados junto de instituições de ensino superior, oferecendo 24 iogurtes por semana e também almoço aos estagiários no refeitório da fábrica em Castelo Branco. Esses anúncios chegaram agora às redes sociais e as críticas atacaram a página do Facebook da empresa. Há cada vez mais falta de estágio e de emprego e torna-se difícil, mesmo para os próprios alunos procurarem por si e até para as escolas cada vez mais procurarem estágios. Oferecer iogurtes acaba por ser uma benesse para quem vai aceitar o estágio. No entanto, é um bocadinho ridículo esse facto de oferecerem iogurtes. A Escola Superior de Gestão da Idenha Nova publicou o ano passado uma dessas ofertas da Danone. O Instituto Politécnico de Castelo Branco diz que apenas cumpre a lei ao promover ou aceitar estágios curriculares não remunerados enquanto duram os cursos. Existem aquelas empresas que não dão nada, existem, por exemplo, outras que dão alojamento, que dão alimentação. Essa empresa decidiu dar iogurtes do Instituto Politécnico, que eu tenha conhecimento, em nenhum caso desse tipo de ofertas, um estudante compareceu. A Danone diz que esta oferta de estágios é apenas divulgada junto de instituições de ensino superior e não em portais de emprego. A fábrica em Castelo Branco já nem sequer é propriedade da Danone. Abrimos a página do Facebook e percebemos que a marca usou a mesma rede social para responder a todas as críticas, dizendo: este é um estágio curricular de curta duração, realizado para a conclusão de um curso superior e que, portanto, não é remunerado. A oferta de iogurtes é apenas uma atenção normalmente dada pela Danone às pessoas que, de alguma forma, com ela colaboram. O Gabinete de Comunicação da Danone adiantou diretamente à RTP que estes estágios são processos de 2013, anteriores à oficialização da venda desta fábrica em Castelo Branco à americana Schreiber Foods, processo que se concretizou entre finais de 2013 e fevereiro deste ano. As ofertas de estágio aconteceram então até 2013, mas a questão tornou-se agora viral na internet e nestas coisas as redes sociais não perdoam. 14 países estão a recrutar médicos, dentistas e enfermeiros em Portugal. Oferecem melhores condições a estes profissionais de saúde
As remunerações médias mensais rondam os 7.000 euros, mas há casos em que podem chegar aos 50.000. Reino Unido e países nórdicos estão no topo das preferências dos candidatos portugueses. Profissionais de saúde procuram-se. Braga, Coimbra, Porto e Lisboa. Durante 4 dias de recrutamento, 2.000 candidatos para mais de 300 vagas, destinadas essencialmente a médicos especialistas, mas também a jovens médicos, dentistas e enfermeiros. O que motiva alguém a ir para fora varia de candidato para candidato. Para muitas pessoas, a diferença salarial em relação a Portugal é de facto o principal fator de motivação. Para outras pessoas, ter uma experiência de vida fora de Portugal também é importante. O contacto com a realidade da medicina no estrangeiro. Empresas oriundas de 14 países, como Suécia, Noruega, Bélgica, Reino Unido, Canadá ou Emirados Árabes Unidos, acenam aos profissionais de saúde portugueses com melhores condições de trabalho e progressão na carreira, com destaque para salários mais elevados. As condições de trabalho estão cada vez piores em Portugal para jovens médicos como nós. Eu sempre tive muito interesse no Reino Unido e vim cá procurar hipóteses para trabalhar fora, possivelmente. Passa por melhor salário, por maior crescimento. Eu estou muito interessada em cardiologia. Aqui em Portugal não há tanta oportunidade como talvez haja lá fora. E monetária é muita diferença. Nós aqui no ano comum ganhamos 1.000 e poucos euros e lá podemos ganhar 3.000, 4.000, é uma diferença muito significativa. Investir no meu futuro e ver esse trabalho e esse investimento reconhecido lá fora, porque cá em Portugal pouco reconhecimento nós temos. Qualidade de vida, ter um sítio onde queira ter uma família, etc. Salário, claro, uma pessoa está nestas feiras à procura basicamente de salário para depois ter esse resto, não é? A feira da Medfarm em Portugal termina amanhã em Lisboa e com sucesso, pelo menos a avaliar pelos últimos números, que poderão até pecar por defeito. É que só nos últimos 2 anos saíram de Portugal mais de 7.000 profissionais de saúde. O Festival da Canção faz 50 anos. Vamos, daqui a pouco, descobrir as modas que o festival criou ao longo de 5 décadas. O governo de Kiev acusa a Rússia de estar a invadir território ucraniano já fora da Crimeia. Em causa a entrada de 80 militares russos que controlam a localidade de Strykov. Os militares avançaram com o apoio de helicópteros e carros blindados. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano exige a retirada imediata das forças russas e ameaça responder com todos os meios. As movimentações das tropas enviadas por Moscovo acontecem horas antes do referendo sobre a Crimeia. O Conselho de Segurança das Nações Unidas tentou aprovar uma resolução contra este referendo, mas recebeu o veto da Rússia à abstenção da China e acabou assim por ser rejeitada. A resolução apresentada pelos Estados Unidos destinava-se a defender a integridade territorial da Crimeia e a não reconhecer a legitimidade do referendo. E por todo o território da Ucrânia continuam as manifestações pró e contra os russos. Em Donetsk morreu um jovem manifestante. Em Kharkiv morreram 2 pessoas durante um tiroteio. A polícia reforçou a segurança em dia de reflexão antes deste referendo na Crimeia. Um tiroteio junto a um edifício de um grupo nacionalista ucraniano de ultradireita provocou 2 mortos. Foi em Kharkiv, onde a violência se tem intensificado nos últimos dias. Volkswagen этот на бешеной скорости кружил по площади, едва не сбивая людей. Собственно, я там находился. Едва меня не сбил, а кого-то еще. Потом протаранил ограждение и выскочил. Смотри, никто со мной не идет. Я предупредил. Em dia de reflexão sobre o referendo da Crimeia, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia já veio dizer que o país não irá reconhecer o resultado da consulta popular. We can discuss this, the rights for expanding more autonomy to Crimea, but not today, not in the situation when there is a military presence in the Crimea. But in regard from the legal point of view, we are not going to recognize the outcome of the referendum and a referendum itself. Pró-russos e pró-ocidente têm medido forças em diversas manifestações. Em Donetsk, os confrontos populares provocaram 1 morto e 17 feridos. O funeral do jovem manifestante realizou-se este sábado, num ambiente de dor, mas também de muita revolta.
Трудно мне что-то говорить. Я просто хочу сказать, что эта гидра будет сдаваться последней здесь в Донецке. И мы знаем, на что мы идем. Nas ruas de Kiev é visível o reforço da segurança. As próximas horas poderão trazer novos focos de tensão. É que amanhã é votado o referendo sobre a Crimeia. Um referendo que a comunidade internacional já veio dizer que não reconhece. Boa noite, Evgeny Moravets. Vimos que há alguns incidentes pelo resto da Ucrânia. Aí na Crimeia, pelo menos, o dia foi calmo. Pergunto se, em dia de referendo, há receio de que possa eclodir alguma violência ou não. Bom, aqui o dia da reflexão correu em situação bastante calma, mas porque as pessoas já fizeram a sua opção. Há dois grupos de pessoas, umas possuídas pela ideia de que a Rússia é terra prometida e outras pessoas que ainda raciocinam em termos de economia. A Ucrânia já não presta porque já não tem, já está em dívida e não pode proporcionar um futuro próspero para a Rússia. Mas a essência das coisas que está a acontecer aqui parece que temos que prestar atenção àquilo que passa agora em Moscovo. Hoje, aquela manifestação dos 50 mil pessoas que se reuniram em Moscovo em apoio da Ucrânia e os 20 mil pessoas estimados numa outra manifestação que se reuniram em Moscovo para apoiar Putin, são dois focos de tensão que a propaganda do Kremlin está a criar nas últimas semanas. Os mídia controlados pelo Kremlin estão a elevar o grau de tensão ideológico a um nível de intolerância. Imagina que 100 milhões de pessoas que comem o produto televisivo dos canais controlados pelo Kremlin estão a receber esta informação e começam a odiar cada vez mais. Odiar mesmo, não há outra palavra. Os ucranianos, os tais 20 milhões de ucranianos que não optam pelo futuro com a Rússia. Então acontece que neste espaço há milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas que odeiam uma a outra, essas duas nações. Imagina, é como se fosse entre Portugal e a Espanha, o ódio sempre a crescer e esse ódio tem que desaguar um dia. Os comentadores dizem que esse será para além das sanções que irão económicas, que irão bloquear alguns instrumentos económicos entre o Ocidente e a Rússia, para além do isolamento humanitário e moral da Rússia, existe também esse foco de tensão de centenas de milhares de milhões de pessoas que têm que desaguar para um lado qualquer. Isto, claro, levará a um aperto dos parafusos, a um recrudescimento das regras da vida na Rússia, que o governo de Putin está agora acusado da passagem do autoritarismo para o totalitarismo. É isto que preocupa pessoas na Rússia. Mas aqui na Crimeia, a grande maioria, continua muito favorável e radiante ao futuro com a Rússia. Ninguém se preocupa com ninguém se preocupa com a legalidade desse referendo. Muito bem. Contamos contigo amanhã para acompanhares ao minuto todo este referendo aí na Crimeia, na RTP e na RTP Informação. Boa noite e até amanhã. Na Crimeia começou então esta contagem decrescente para o referendo que ninguém sabe o que pode provocar neste conflito. A maioria pró-russa garante que vai vencer e, como dizia o Evgeny, não está nada preocupada com acusações de falta de legalidade desta consulta pública. Reportagem do enviado especial da RTP, Evgeny Moravets. Bandeira vermelha com foice e martelo num tanque soviético que conquistou Berlim em 1945. É esse o símbolo ideal que muitos adeptos de Vladimir Putin têm em mente, sonhando com o futuro da Crimeia. O dia da reflexão antes do referendo de domingo é formal e desnecessário, uma vez que a maioria dos locais já fez a sua opção. Конечно, Россия. Конечно, да. Россия, потому что вы русские, да? Мы, во-первых, русские, и мы хотим жить в нормальной стране, получать нормальную зарплату, чтобы наши дети жили в мире. Cartazes propagandísticos afixados nas ruas apresentam tabelas comparativas dos salários e dos preços de combustíveis, medicamentos e alimentação na Crimeia e na Rússia, a favor desta última.
надеемся на экономические какие-то возрождения, на то, что будут удачные туристические сезоны у нас, на поднятие уровня жизни. Muitos por aqui justificam a opção russa por razões económicas. С Украиной смысл нет оставаться, потому что Украина уже по уши в долгах, и опять сейчас берут долги. Soldados armados desapareceram das ruas e os locais não se importam com a questão da legitimidade do referendo. E mesmo os 300 mil tártaros autóctones estão conscientes de que, a partir da semana que vem, terão que viver sob a tutela da Rússia. В России я не знаю сейчас, что там в России. Я бы остался в Украине, да. Os atributos do Estado ucraniano foram removidos da sede do governo da Crimeia e substituídos pelo tricolor da Rússia. De facto, as autoridades da Crimeia anteciparam os resultados do referendo e essa antecipação foi superada por Moscovo. Yevgeny Muravich, RTP, Crimeia. Foram realizadas perto de 3 mil manifestações na Venezuela desde que começou a contestação nas ruas. O receio da violência está a afastar dos protestos muitos dos que contestam o governo. Os enviados especiais Hélder Silva e Filipe Martins foram aos bairros mais violentos de Caracas. Aqui há centenas de assaltos por dia. O bairro de Caricuao fica no município Libertador, o concelho do país onde há mais homicídios. Para aqui entrar, só acompanhados por quem conhece e domina o terreno. Quem nos guia é Andreia Tavares, uma lusodescendente que já foi candidata à Câmara de Caracas. Foi ela que convocou esta manifestação, pelos motivos de sempre e mais alguns. Porque o Estado se encargou durante todos estes anos de conformar grupos, brigadas da morte, grupos paramilitares que com armas de alto calibre, com armas do Estado, estão permanentemente assustando e atacando as pessoas que querem protestar, que querem dizer o que está passando na Venezuela. Se han visto movimentos de los colectivos en lo que es la zona de zoológico. Andreia ouve atenta os que a ajudam a organizar o protesto e é informada que nas imediações estão os chamados coletivos, os grupos paramilitares que atacam os manifestantes de moto. Foram eles que acabaram com 3 marchas da oposição que já se realizaram em Caricuao. Muchas veces ya nos han amenazado de muerte, de que si seguíamos manifestando nos podía pasar algo a nosotros, a nuestra família. Os jovens não dão a cara. O receio dos venezuelanos é cada vez maior, de tal forma que usam este tipo de máscara para evitar serem reconhecidos quando participam em manifestações. E são quase desesperados os apelos de quem perdeu o medo. Todas as ajudas necessárias de onde seja. Porque Venezuela no es un país de guerra. Aquí en vez de comprar alimentos, lo que se ha comprado es armas para matar a la población que está en contra de todas las verdades que estamos viviendo. Por uma questão de segurança, os manifestantes dispersaram e as máscaras ficam para outra ocasião. Mas as manifestações continuam e em Caracas há agora sinais de que o governo está a apertar o cerco à oposição. Hélder Silva. O governo está, de facto, a apertar o cerco à oposição. O principal líder, Leopoldo López, continua detido. Ele está acusado de fomentar e incitar a violência. E depois há estas histórias que nos contam a presença de coletivos nos principais bairros e nos principais municípios do concelho de Caracas, de forma a evitar que se realizem manifestações. O que são estes coletivos? São esses grupos paramilitares armados que de alguma maneira dispersam os manifestantes. E depois há, neste caso, como em todos os outros, 2 versões. Há a versão do governo que diz que não passa de um grupo de assaltantes que praticam violência e que querem praticar assaltos. E depois há a versão da oposição que diz que estes coletivos foram armados pelo governo precisamente para afastar as manifestações, para afastar os manifestantes e para evitar grandes concentrações de pessoas. A verdade é que também a Guarda Civil e a Polícia Nacional estão a afastar os manifestantes. Ainda ontem em Altamira invadiram praticamente a praça de moto e detiveram alguns jovens. Vale a pena sublinhar que desde o início desta crise já foram detidas perto de 1.500 pessoas, sendo que apenas 1/3, cerca de 500, serão jovens universitários.
Depois, há a questão da mediatização desta crise. O Governo está a obrigar os meios de comunicação internacionais a acreditarem-se junto das autoridades venezuelanas para poderem trabalhar na Venezuela. Sem este dístico que tenho na mão, os meios de comunicação não estão autorizados a fazer reportagem nas ruas de Caracas. Se o fizerem, podem ser, inclusive, detidos. Não sejas mau para mim. 50 anos de Festival da Canção. Daqui a pouco vamos descobrir as modas que o festival criou ao longo de 5 décadas. Ronaldo, o antigo jogador brasileiro, está em Portugal para participar num torneio de póquer. Para este Ronaldo, que ficou conhecido como o fenómeno, o as atual do futebol é o outro, o português Ronaldo. Foi um craque com os pés e com a cabeça, agora tenta uma nova cartada na vida. Na arte do póquer, Ronaldo ainda não é um as, mas no futebol, o as é com outro Ronaldo. No futebol, é o Cristiano Ronaldo, eu diria. É um jogador que se destacou, aliás, vem se destacando há muitos anos. Né? Uma disputa acirradíssima com o Messi. Um ano um leva, o Messi teve mais vantagem de ganhar a bola de ouro mais vezes, o Cristiano Ronaldo ganhou esse ano. Acho que os dois são jogadores acima da média no momento. O antigo jogador brasileiro veio até Portugal participar num torneio de póquer, uma paixão que nasceu durante os inúmeros estágios de futebol. Jogo póquer com muito gosto e participo dos torneios. É sempre muito emocionante participar dos torneios, é uma adrenalina que eu encontrava quando jogava futebol. A ocasião não podia ser desperdiçada para se falar do próximo Campeonato do Mundo. Para Ronaldo, Portugal não é favorito, mas há sempre quem sonhe com uma final entre o Brasil e a seleção portuguesa. O futebol acaba de mostrar cada semana coisas impossíveis e nos mostra cada semana. Seria maravilhoso, uma final digna da língua portuguesa se orgulhar realmente de serem os melhores no futebol. Conhecido pela paixão pelo futebol, o povo brasileiro continua a manifestar-se nas ruas contra o Mundial que consideram absorve verbas que deveriam ser canalizadas para áreas mais carenciadas. Será um evento marcado por tumultos? Isso foi motivo de preocupação durante muitos anos para todos nós envolvidos diretamente na organização. É uma grande oportunidade. O que as pessoas no Brasil têm que entender é que a Copa do Mundo é um momento em que a gente prospera grandes negócios, grandes investimentos para o nosso país. O Ronaldo agora um fenómeno também nas cartas, um trunfo que o Brasil não despreza na promoção do Mundial. Posso mostrar. André Vilas-Boas é o novo treinador do Zenit da Rússia. Notícia curiosamente revelada pelo treinador do Benfica na antevisão do jogo com o Nacional. Jorge Jesus adiou, no entanto, dar explicações sobre a polémica troca de palavras que teve com o treinador do Tottenham. Afinal, o que é que aconteceu em Londres entre Jorge Jesus e Tim Sherwood? Para mim, o mais importante da situação em Londres tem a ver com o jogo que o Benfica fez, a alegria que deu aos adeptos do Benfica e aos imigrantes que estiveram em Londres. Para mim, isso é que é importante, não é? É verdade também que eu sou português, não é? É verdade que tenho uma boa relação com o André Vilas-Boas, mas essa abordagem fica para depois, ou antes do jogo que a gente tiver, neste caso, quarta-feira, vai ser a conferência antes do jogo, aí depois vamos falar então mais sobre isso. No momento em que o treinador do Tottenham foi pedir explicações a Jorge Jesus, houve vários elementos do Benfica que foram tentar acalmar a situação e não foram bem tratados. Ainda assim, o treinador desmente uma notícia que diz ter sido obrigado a pedir desculpas. Hoje um jornal diz que a direção do Benfica lhe pediu para pedir desculpa, nomeadamente ao Shell. Se tem algum comentário sobre esse episódio? Ao episódio e em relação à questão que me pôs, só lhe posso dizer que isso não é verdade, isso é mentira. Portanto, não corresponde à verdade. Enquanto Jesus não esclarece o que realmente aconteceu, é certo que um dos motivos que levou à irritação do treinador do Tottenham foi o nome de André Vilas-Boas, pronunciado por Jesus, que surpreendeu ao confirmar que Vilas-Boas vai treinar os russos do Zenit. Sou amigo do André, falo com ele
Ontem tivemos vários minutos a falar e aquilo que ele me disse é que ele ia para lá. O Benfica joga na segunda-feira com o Nacional, adversário que Jorge Jesus considera a quarta melhor equipa portuguesa da atualidade. Para a deslocação à Madeira, Jorge Jesus já confirmou alterações no 11, uma delas forçada pela ausência do sérvio Feiça, cumpre um jogo de castigo. Leonardo Jardim diz que o jogo de amanhã com o Futebol Clube do Porto não é decisivo, mas é importante na luta pelo segundo lugar que dá acesso à Liga dos Campeões. O treinador do Sporting não quer comentar a mudança de árbitro para o Clássico. Primeiro Olegário Benquerença, depois Pedro Proença. O apito mudou de dono para o Clássico deste domingo. Leonardo Jardim prefere fintar esta alteração de última hora. Essas decisões a mim não me dizem respeito. Dizem respeito a quem rege a arbitragem em Portugal. E eles é que têm que comentar ou opinar porque é que alteram e porque é que decidem certos árbitros para determinados jogos. Jardim quer um leão de garras bem afiadas frente ao Porto. No balneário e antes do grande jogo, os jogadores vão ouvir isto. É conseguir na nossa casa fazer um jogo positivo, um jogo intenso e procurar os pontos em disputa para dar continuidade àquilo que eles têm feito até o dia de hoje. Sporting Porto, a história de um duelo ainda com vista para o título ou um lugar de acesso à Liga dos Campeões. As próximas jornadas o dirão. Já o Porto quer sair de Alvalade no segundo lugar do campeonato. Para que isso aconteça, a equipa de Luís Castro tem de vencer o Sporting. 2 jogos, 2 vitórias para o renovado Porto de Luís Castro. O reino azul e branco está sereno e muito motivado. No clássico, onde somar 3 pontos vale o segundo lugar, Luís Castro sabe que estilo de Sporting vai encontrar. Sporting competente, um Sporting com uma equipa que tem ao longo do campeonato mostrado aspectos bastante positivos. Um treinador competente, o Leonardo tem desenvolvido um bom trabalho, reconhecido por toda a gente como um trabalho de mérito. Mas apesar de tudo aquilo descrito por mim até agora, nós estamos muito focados em nós, estamos muito animados num bom resultado, sabemos que o bom resultado é a vitória. É a minha linha, rápido, ok? A equipa está consciente do valor que tem, os jogadores estão unidos e sabem que nas bancadas de Alvalade há alguns dragões entre leões. Quando se joga um clássico como este, em que nós vamos ter a volta, se necessidade, a volta de 2.000 adeptos, eles transformam-se em 20.000, em 40.000, em 60.000, porque sabemos que eles estão também em condições tão adversas como nós estamos. Portanto, e isso motiva-nos ainda mais. Esses são os fatores externos. Agora, aquilo que se fala à volta da arbitragem, eu nunca me preocupei muito com isso, não é hoje que me vou preocupar com isso. Abdoulaye está de regresso aos eleitos, Maicon, devido à lesão, não foi convocado. No campeonato inglês, o Chelsea perdeu 1-0 com o Aston Villa. José Mourinho foi expulso no final do jogo. O Chelsea de José Mourinho não conseguiu pontuar em Villa Park. Willian esteve perto de marcar, mas o remate bateu na rede lateral da baliza. A equipa da casa teve, neste remate de Benteke, a melhor oportunidade da primeira parte. O Chelsea chegou a marcar, mas Matic ajeitou a bola com o braço e o golo foi anulado. No segundo tempo, uma enorme confusão na área do Aston Villa valeu Brad Guzan, que evitou um autogolo. Mourinho e Paul Lambert, treinador da equipa da casa, falavam sobre as incidências do jogo, mas o pior estava para vir para o técnico português. O Chelsea tinha problemas para segurar Weimann e Benteke, só faltou pontaria ao avançado belga. O minuto 68 é decisivo para o resto da partida. Willian viu o segundo amarelo por causa desta falta. O árbitro, muito rigoroso, expulsou o jogador do Chelsea. Mourinho não se confirmava por ter ficado sem uma unidade em campo e a partir daqui o Aston Villa carregou e aos 82 minutos Fabian Delph marcou o golo da vitória da equipa de Birmingham. Albrighton fez a assistência para o golo do médio inglês. A equipa da casa poderia ter chegado ao 2-0, mas o remate de Delph foi travado por Petacce e a barra da baliza. Já no período de compensação, Ramírez viu o cartão vermelho direto por esta entrada sobre um adversário. Mourinho também foi convidado a sair pelo árbitro. O treinador português não perdia há 14 jogos, mas continua a liderar a Primeira Liga. António José Seguro diz que não gosta do que vê quando olha para a Europa.
O secretário-geral do PS diz que o atual projeto europeu tem dividido os países do Norte e os países do Sul. António José Seguro pede um novo rumo para a Europa porque não gosta daquilo que vê. Reafirmamos o ideal europeu no mesmo momento em que também olhamos para a Europa e dizemos que não gostamos daquilo que vimos na Europa. O ideal europeu é um ideal de solidariedade, onde todos partilham recursos em benefício de todos, e não um projeto onde uns, porque estão mais fortes conjunturalmente, se apropriam das fraquezas dos outros. O secretário-geral do PS diz que é preciso corrigir os desequilíbrios e diz que uma das ferramentas para isso mesmo é a união bancária. Precisamos também que essa união bancária ajude a corrigir estas distorções de financiamento, porque não é aceitável que uma empresa em Portugal, em boas condições, que concorra na mesma área de negócio que uma empresa alemã, perca competitividade no mercado europeu só porque tem acesso a taxas de juros mais elevadas. Seguro propõe ainda outro papel para o Banco Central Europeu. Nós queremos um Banco Central Europeu que seja um instrumento que ajude a promover o crescimento económico através de financiamento, mas, sobretudo, a combater a especulação dos mercados financeiros. Na conferência Novo Rumo, em Lisboa, o líder do PS diz defender contas públicas saudáveis, mas diz que na Europa também devia haver uma regra de ouro para o emprego e o crescimento económico. Jerónimo de Sousa diz, por sua vez, que o manifesto dos 70 para reestruturar a dívida é bem-vindo, mas peca por tardio. Durante a festa dos 93 anos do Partido Comunista Português, o secretário-geral insistiu que este documento só vai realçar a necessidade de renegociar a dívida. 93 anos para recordar as lutas do partido. Jerónimo de Sousa diz que nunca foram fáceis, tal como esta em que o país vive agora. O líder comunista lembra que o manifesto dos 70 diz apenas o que o PCP anda a dizer há muito tempo. Manifesto amplamente difundido, subscrito por cerca de 70 personalidades de diversos quadrantes políticos, na qual se incluem personalidades com grandes responsabilidades pela situação em que o país se encontra. Trata-se de uma iniciativa, sem dúvida, tardia, mas, como diz o nosso povo, mais vale tarde do que nunca. Jerónimo deixou críticas ao Presidente da República e pediu mais uma vez a demissão do governo. Não é por acaso que o falador e mexido Paulo Portas, que pôs um relógio a trabalhar, a anunciar o fim do protetorado, anda agora tão calado e possivelmente vai ter que dar mais corda ao relógio. A festa comício do aniversário do PCP juntou mais de 700 pessoas no Porto que aplaudiram a memória de Álvaro Cunhal e os 40 anos da Revolução. O angolano Anselmo Ralph esgota ao Coliseu e vai cantar com Reininho, David Carreira, Paulo Gonzo e Cuca Roseta. Daqui a pouco vamos também espreitar o Festival Eurovisão da Canção. O Festival RTP da Canção lançou êxitos musicais que ficaram até hoje na memória de várias gerações. O festival também lançou modas nos vestidos ou nos penteados. Simone de Oliveira e Anabela, duas intérpretes, duas gerações diferentes, recordam agora as modas que criaram por terem vencido este concurso da RTP. Agora, o festival já não é um ensaio, já não é a brincar. Agora sim, a sério, vale tudo menos falhar. Atenção, estamos no ar, filma a câmara 2. A moda, a imagem no Festival RTP da Canção. Houve quem lançasse tendências. Sabe a Deus que eu quis contigo ser feliz, viver ao sol. A loja fez como se fosse estas coisas assim, uma parte de cima, com essas mangas abertas e chamar-lhe as blusas Simone. Simone de Oliveira, vencedora do festival em 1965 e 69. Se eu pudesse, tinha cantado toda a vida
com uma calça preta e uma camisola da Lauda. Não havia, como há hoje, nem os estilistas, nem a moda, as lojas de pronto a vestir não existiam. Eu era uma mulher muito pesada, tinha 85 quilos, e o que me leva a emagrecer é realmente entrar numa loja e dizerem-me sempre, para o seu tamanho não há. A paragem obrigatória era nas costureiras, mas em 69, na Eurovisão em Espanha, aparece vestida por uma das pioneiras da moda. O vestido era da Ana Maravilhas, foi-me oferecido pela televisão. Das Doces foi uma imagem muito gira, muito divertida e realmente eu não sei se era o Zé Carlos, que já morreu também, que as vestia, mas era um grupo que era muito cuidado. Das Doce, vencedoras em 1982, aos penteados da vencedora de 85, Adelaide Ferreira. Sou eu quem vai mudar, sou eu quem vai sair, talvez até chorar. Ou da irreverência da vencedora de 86 e 88, Dora. Não sejas mau para mim. Só te quero de ti. A estreia de Anabela, com 16 anos. Quando cai a noite na cidade. Eu acho que antigamente também se dava muito valor à imagem, mas o mais importante era, sem dúvida, a questão artística, o talento, a canção, o valor da canção. Para além de me ouvirem muitas vezes a cantar e terem as cassetes e os vídeos e que procuravam imitar-me, também por vezes queriam o tal vestido que eu levava. Anabela e Simone. Quase 40 anos de diferença. O festival já conta 50. Certas modas marcaram e deixam saudades. E é esta noite, outra vez, que se vai escolher a representante de Portugal, ou representante no Eurofestival. Filipa Simas, boa noite, toda preparada e já apraltada para o festival. Pergunto, 50 anos de festival, a responsabilidade e o nervosismo aí entre os concorrentes deve ser ainda maior. São as bodas de ouro, as chamadas bodas de ouro. E sim, o entusiasmo é muito grande aqui, principalmente neste jovem que eu tenho aqui ao meu lado, o Luís, que é fã incondicional e que está aqui ao convite da RTP. Está mais nervoso, julgo eu, que os próprios vocalistas. É verdade, só o fato de estar aqui presente e ver esta festa por trás é espetacular mesmo. Eu estou completamente a levitar, sem palavras mesmo, sem palavras. É muito forte, é uma emoção muito forte, só estou todo arrepiado, ver este palco maravilhoso, este espaço maravilhoso, que é, sem dúvida, qualquer coisa de fenomenal. Acho que vai ser um espetáculo e peras mesmo. Enquanto que os olhos do Luís aqui brilham a ver todo este cenário, nós estamos aqui nos bastidores, que é precisamente onde tudo se está neste momento a passar. Eu pediria aqui ao Ricardo Passos Mota para ter aqui cuidado com os degraus. Temos aqui então 5 vocalistas a quem eu pergunto muito rapidamente, em direto aqui para o Telejornal, nestes 50 anos, vocês certamente têm um ídolo. Eu acho que para mim é Simone de Oliveira. Para mim é Dulce Pontes. O primeiro, António Calvário. Simone de Oliveira. Tonisha. Por último, um truque antes de entrarem ali no palco. Concentração, divertimento, animação, muita energia. Concentração e aquecer bem a voz. Pensar nos que gostam de mim e da minha canção. Respirar fundo e pensar positivo. Sim, abraçar os meus colegas de palco e pensar na minha família. Muito obrigada aos 5, o desejo de boa sorte. Então, a partir das 10 da noite, a festa é aqui no Convento do Beato, em Lisboa. São os telespectadores, é o público em geral que vota naquela que quer que seja a canção a representar Portugal em Copenhaga, na Eurovisão. Filipa Simas a acompanhar os preparativos do Festival RTP da Canção. Não vai perder esta noite, depois do telejornal, mais logo às 10. E o músico angolano Anselmo Ralph tem 2 concertos este fim de semana no Coliseu de Lisboa. O de hoje está esgotado. Amanhã há mais um concerto que conta com a participação de Rui Reininho, David Carreira, Paulo Gonzo e Cuca Roseta.
Posso tirar uma foto só angolana também? Pode. Posso tirar uma foto? Obrigada. Anísia repete a pergunta que mais fazem a Anselmo Ralph. O músico angolano de 33 anos cruza os ritmos africanos com o pop. As letras sobre amor, desamor e traições são ingrediente importante no sucesso. Identifico-me com as letras dele, acho que ele é verdadeiro, é humilde e é isso que eu aprecio num cantor. Toca muitas pessoas na parte sentimental, porque realmente são situações que acontecem no dia-a-dia, nas relações. As letras, o ritmo, tudo. É quente. É bastante quente. Acredito que o amor acaba por ser não só a minha inspiração, mas a inspiração de muitos criadores, muitos fazedores de arte. O plano entre nós era só uma curtição. E era proibido amar ou falar de paixão. Mas este é também um terreno que pisa com cuidado. Eu procuro não fazer músicas muito ousadas, porque também não faz parte muito do meu caráter, mas também o facto de ser um homem de família, a minha postura, já não quero muito ir por aí. Eu sou aquilo que canto, não é? Sem ti, não existe eu. Uma das coisas que mais aprecio é a composição. E eu gosto de saber que tu me estás a entender quando eu estou aí no palco. Eu gosto de saber que tu estás a entender a música, do que eu estou a falar. Fico um pouco mutilado quando sinto que estou a cantar para um público que não me entende. Não me faz assim, não me toca assim, pois a carne é fraca. Sei que já andamos há um bom tempo, mas Anselmo espera. Divide o tempo entre Portugal e Angola desde 2012. O ritmo de concertos leva Anselmo a tirar 2 passaportes por ano e a fazer de Portugal a base para os concertos na Europa. A vida cá em Lisboa acaba por ser a mesma de Angola. Eu sou uma pessoa muito caseira. Talvez por andar sempre por viagens, sempre que chego a casa, quero mesmo ficar em casa. Com miastenia, uma doença neuromuscular que o obriga a andar sempre de óculos escuros, Anselmo diz que este é só um detalhe. Já desde os meus 5 anos que me conheço como tal, então acabei por, de certa forma, foi um pouco difícil na minha infância. Mas acho que tudo aquilo que eu passei acabou por definir muito o que eu sou hoje. Talvez o respeito que eu tenho pelo próximo e não só. Hoje tu reescreveste a palavra sexy. Para Anselmo, importa aproveitar o sucesso, mas não esconde a vontade de construir carreira no cinema. Sei que a fama e o sucesso são coisas passageiras e estou a aproveitar a trabalhar agora e depois mais tarde quero tirar um curso de realizador cinematográfico e depois poder trabalhar dentro deste ramo. Este é o meu grande sonho depois da música. Com mais de 25 milhões de visualizações, este é já um clássico de Anselmo Ralph que não falta nos concertos. Então agora não quero saber de beijos, não quero saber de abraços, não quero saber do teu amor. Então agora não quero saber. Termina aqui o telejornal, tenha uma boa noite e já agora um bom fim de semana. E não perca o Festival RTP da Canção. Esta noite faz 50 anos. Vai ser uma grande festa. Bom festival, bom fim de semana.